Algumas pessoas, elas não têm a capacidade de identificarem as coisas da vida delas, né? Fato. Às vezes tem alguma dificuldade ali de cognição, ou às vezes não, Uhum. ou só questão de, poxa, eu tô vivendo minha vida no automático, não me percebo a mim mesmo. Quais são os maiores gatilhos, as maiores crenças limitantes sobre o dinheiro que tu vem vendo dentro do teu consultório das pessoas, para que essas pessoas que estão nos assistindo possam se identificar? Tá, a gente tem muito gatilho. A principal crença que eu pego é merecimento, de não acreditar que de fato merece uma vida melhor. Então tu vê os teus pais lutando por uma vida boa por muitos anos e acredita que tu tem que reproduzir a vida deles. Isso pega muito. A questão familiar pega muito quando a gente fala de dinheiro. Tem uma crença que é muito raiz e a maioria das pessoas tem, é que eu não posso ganhar mais dinheiro que os meus pais. Então, assim, a partir do momento, sei lá, o teu pai e tua mãe, tu viu, eles ganham 3.000 por mês a vida inteira. Tu chega no 3,5, tu te paralisa. De propósito? Claro que não. Porque racionalmente, tu diz que tu quer, não, eu quero ganhar mais, eu quero fazer mais dinheiro, eu quero ganhar melhor. Mas inconscientemente, nas crenças que são invisíveis, tu te paralisa. A gente chama de teto financeiro, né? É até onde eu acredito que posso ganhar. Então, eu bato no teto financeiro. Por muitos anos da minha vida, meu teto financeiro foi 3.000 reais por mês, assim. Então, eu chegava ali, se eu 3,5, alguma coisa em casa ia estragar. Alguma coisa, assim, um cachorro fica doente, tem que comprar um remédio de última hora pra gastar mais daquele dinheiro que seria extra, digamos assim, né. Hoje, graças a Deus, a gente foi pulando essa fase. Mas a gente: "Ai, Mara, eu faço coisa e, nossa, meu dinheiro não rende, não vai, eu até fiz um pouquinho mais esse mês, mas daí eu tive que o meu carro estragou, tive que usar aqui". Então essa crença é uma das principais, assim, o que eu acredito, o que eu mereço, e principalmente aquilo que vem do pai e da mãe. E outra coisa muito importante é relação com Deus, relação com a espiritualidade. Eh, a Bíblia, os evangelhos, acho que a maioria das religiões traz muito da humildade, né. Então, só os humildes entrarão no reino dos céus. A Bíblia traz muitos desses papéis, né. Então, tem a crença de que se eu ganho um pouquinho mais, então eu tenho que doar para entrar no reino dos céus, ou então eu só vou ser uma boa pessoa se eu não, vamos supor, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou me afastar de Deus. Eu vou ficar snob, eu vou ficar arrogante, eu não vou mais querer saber da minha igreja. Então as pessoas se travam muito inconscientemente por conta da religião, por conta da relação com Deus, assim. Isso é Uhum. muito comum em consultório, muito mesmo. Sim, mas Mais aí que eu você. acredito que é mais uma questão de não entender muito bem o que que acontece na palavra de Deus, né, porque não necessariamente o que está escrito ali significa que a pessoa deveria se vou recapitular. O que a pessoa vê ali na Bíblia, às vezes ela distorce algumas coisas, Sim. né, porque é mais questão do que você entende do que está lendo ali. Então, muitas vezes a pessoa pode parar e pensar: "Poxa, é mais fácil como é que é aquele animal que tem 2 cócoras? Córcoras? O camelo. Camelo. É mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico passar no céu. Aí eu fico pensando: "Poxa, pra que olhar dessa maneira? Olha para o teu pastor que é rico pra caramba. Aham. Poxa, ele tem dinheiro, ele adora a Deus, tá fluindo, seja lá o que ele estiver fazendo". Eu não tô falando se Sim. o pastor tá sendo ruim e ganhando dinheiro. Não, eu tô falando, existe pessoas dentro da fé que estão enriquecendo também. Olha pra eles, olha pra Se eles. espelha, né? Se espelha. Poxa, olhar pra tua religião, ou seja ela qual for, e pensar: "Ok, eu vou entrar dentro dessa caixinha aqui e os ricos eu quero longe de mim, porque eu Uhum. não vou para o céu". Poxa, tem muito rico que tá indo para o céu. Eu não tenho certeza disso, tá, eu só tô falando. Mas eu acredito que sim. Sim, Poxa, sim, existe sim. muitos ricos, muito milionários, bilionários, muito bons. E aí se olhar pra dentro de si e perceber: "Poxa, talvez eu não possa ir para o céu por causa da minha religião". Talvez, Uhum. acho que a pessoa tem que olhar um pouquinho mais para o pastor, olhar muito mais para as pessoas que são ricas, milionárias e são de Deus e pensar: "Ok, eu quero ser que nem aquela pessoa". Uhum. Eu tenho certeza que aquela pessoa ali vai para o céu, seja ela se tem certeza ou não. Uhum. Mas aí o que que acontece, ô Mara? Por que que muitas das vezes a gente acredita fielmente, fielmente assim, que vai enriquecer? Eu sei que a gente já tocou nesse assunto de crenças e tudo mais, mas não parece que existe algo a mais do que só crer que vai enriquecer? Porque na maioria das vezes o que que eu acho? As pessoas elas se prendem muito a manifestar e Uhum. não agir. Uhum. Tá muito mais ligado a não agir do que a manifestar em si?
Eu acredito, né, que agir é imprescindível. Então aquilo não adianta eu falar que eu quero uma casa nova se eu tô em casa não trabalhando, né? A gente não nasce quem não nasceu herdeiro, né, precisa do trabalho, a gente precisa do dinheiro. Só que daí eu posso me contentar com não tô diminuindo o CLT, né, mas eu posso me contentar em trabalhar um CLT porque aqui tem benefício, porque aqui tem uma coisa boa e eu me conformo em ganhar o 3.000 por mês, 4.000 por mês, ou eu posso buscar um trabalho que me renda mais. Posso ir atrás, eu posso fazer por mim. Hoje em dia, a gente tá vivendo a era da internet. Tá muito mais fácil trabalhar com internet e ganhar mais dinheiro. Graças a Deus, eu sempre digo, gente, a internet é um presente de Deus, a gente tem que saber usar. É um presente da espiritualidade, a tecnologia vem dali. Então, a gente tem que saber usar a nosso favor também. Então, buscar formas de trabalho, estuda, te dedica. Ai, mas eu tenho 40 anos e a minha vida inteira eu trabalhei, sei lá, de motorista em tal empresa e agora me demitiram. Eu tenho que trabalhar, achar outro emprego de motorista. Cara, aproveita, se tu foi demitido, tu tem 5 meses de seguro, vai estudar uma coisa nova, te dedica pra algo novo, não te bitola naquilo porque eu fiz a minha vida inteira e vou ter que repetir isso daqui. Então, pra mim, manifestar é extremamente, é muito importante, mas a gente vê pessoas que prosperam sem de fato manifestar. Então, tem as duas coisas. Que bom que a gente tem o conhecimento da manifestação, porque vai dar uma aceleradinha, com certeza. Mas agir é imprescindível. Em qualquer coisa que tu queira fazer na tua vida, tu vai precisar agir, né? Vai precisar te jogar pra frente, tu mesmo te empurrar. A gente fala muito de fé ativa. A fé ativa é justamente isso. Eu acredito em Deus, mas eu faço a minha parte. O problema é que às vezes vem a frustração, né? Talvez aquilo ali realmente não era pra ti, talvez tá te jogando pra um outro lugar e talvez tu não vai conseguir trocar a casa. Sei lá, eu queria uma casa de 3 cômodos no Pio Correia. Não, talvez tu vai conseguir uma casa de 3 cômodos ali no bairro Michel. E daí já me frustro. Ai, não, mas eu queria lá no Pio Correia e tal. Então, entender que tu vai agir, tu vai acreditar, tu vai agir, mas aquilo que é pra ser teu é que vai chegar até ti. Então, tentar trabalhar essa frustração também, né? De nem sempre conseguir aquilo exatamente como a gente desejou. Com certeza. E na parte de agir, é motora, digamos assim, né? A pessoa tem que ir ali fazer acontecer. Mas em diversos momentos da nossa vida, e o que eu percebo também na internet, as pessoas falando o quão prejudicial é algumas frases que a gente solta no dia a dia e que isso acaba trazendo escassez para nossas vidas. O que tu identifica de frases, de palavras, de momentos da tua vida, não da tua, das pessoas em si, que elas fazem e que poderiam talvez não falarem? Tá, tem muito senso comum, né? Das frases que são de escassez. Então é aquilo de, a questão do pobre e da felicidade, né? Dinheiro não traz felicidade. Essa frase é uma das mais comuns, acho que todo mundo já ouviu isso em algum dia da vida. E, meu querido, pode não comprar a felicidade, mas vai te trazer uma paz que vai te trazer felicidade, né? Nossa, eu prefiro estar chorando ali na minha Lamborghini do que chorando em casa. Limpando as lágrimas com dólar, com né? aqui, nossa. Exatamente. Essa é uma frase que a gente pega muito. Ai, não, mas olha lá, minha família brigou a vida inteira por dinheiro, então hoje eu prefiro ficar aqui de boa na escassez pra não brigar. Não, o dinheiro ele é uma energia neutra. Ele é neutro, ele não é nem bom nem ruim. A gente é que vai fazer as coisas de acordo com aquilo que a gente já é. Ele potencializa. Se tu já é uma pessoa ruim, ele vai potencializar a tua ruindade. Se tu é uma pessoa boa, ele vai potencializar a tua bondade. Então, a gente, né, essa questão do dinheiro traz felicidade, sim, né, ela é importante, ela vai te trazer paz. Tu vai poder olhar pra doença dos teus pais, né, e ajudar. Tu vai poder olhar pra uma pessoa passando fome na rua e vai poder dar uma cesta básica, vai poder ajudar de alguma forma. Então, o dinheiro, ele traz também felicidade e paz. Outra coisa que a gente vê muito, assim, de frases é aquilo: o dinheiro não nasce em árvore, só quem nasceu rico é que vai ter mais dinheiro, quem nasceu pobre morre pobre. Tem essas frases que a gente repete sem perceber ao longo do dia e repete. É engraçado falar, né? Quando a gente, nasci pobre, vou morrer pobre mesmo. As pessoas riem ao redor, mas estão reforçando isso dentro de si, né? E daí que tá o grande vilão da E as história. pessoas às vezes acham que é só palavras, né? Mas tudo é no mental. Tudo é mental. Tudo. Vou dar um exemplo aqui bem rápido, eu não vou me estender muito, mas tudo é no mental. Todas as coisas que foram criadas começaram no mental antes. Ninguém criou esse copo aqui, ó, sem pensar nele antes. Poxa, eu tô precisando de alguma coisa pra colocar meu líquido. Eu vou pensar aqui, o que eu posso fazer? Tá. Aí elas ligam algumas coisas à outra. Talvez ela viu um coco e o coco, ele cortado no meio, ele segura água. Tá. Se eu criasse algo a mais...
Então é tudo no mental. As frases também que a gente solta, elas vão vir à Perfeito. tona na nossa vida física, em algum momento. Parece, assim, ó, beira a loucura. Falar, nossa, poxa, se eu falar que pobre nasce pobre e morre pobre, vai fazer com que eu morra pobre de verdade. Olha, sim e não também. O não vai depender muito se tu agir pra tua vida. E sim, se tu vê aquilo como uma verdade absoluta na tua vida. E tu sempre vai olhar com aqueles olhos. É como tu falou, né? Às vezes a gente vive a nossa vida como a dos nossos pais. Eu, há um tempo atrás, eu percebi o quanto eu vivia com os olhos dos meus pais. E essa é uma frase que me chocou muito. Você tá vivendo a sua vida ou vivendo com os olhos dos seus pais? E Chega a me isso arrepiar. é uma das coisas que mais mexeram comigo. Eu comecei a me arrepiar também, engraçado. Isso mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. Porque eu percebi o quanto eu sou fiel aos meus pais. De uma forma boa. Mas existe a forma ruim de ser fiel aos seus pais naquela questão. Poxa, eu não posso ganhar, que nem tu falou, mas meus pais. E às vezes é inconsciente, às vezes a Claro. pessoa nem percebe. Mas se ela olhar pra dentro de si, olhar pra todos os meses que ela vem passando e, poxa, eu não tô ganhando mais do que os meus pais, o que que tá acontecendo? Tá, será que é porque eu tô num trabalho que não tá me dando tanto dinheiro? Ok, talvez seja isso. Mas será que é uma coisa muito mais mental? Aí ela pode se analisar, perceber se é o trabalho dela. Ok, o que que eu posso fazer pra resolver isso? É mental e eu posso aumentar esse meu ganho? Ok, o que que eu posso fazer no meu mental para que eu melhore? E aí, só que tem uma coisa, e a gente tá fazendo essa ligação entre mental e família. Tu falou uma questão de que às vezes a gente leva coisas das nossas famílias pra frente. Só que aí que tá. Na maioria das vezes a gente percebe que a nossa família também é boa, também é tranquila, tem dinheiro. E o que que acontece com essas famílias que têm bastante dinheiro, só que eu aqui não tô conseguindo? E aí entra a parte da regressão que tu também trabalha, que a gente vai Sim. entrar nesse assunto. É possível que nas minhas vidas passadas, não necessariamente da minha família, eu tenha feito algum contrato de escassez ou alguma questão de um loop infinito de acontecimentos na minha vida onde que fez com que o meu dinheiro não crescesse? Tem. Vou contar um caso de regressão que foi relacionado a dinheiro. Perfeito, adoro relatos. Tá, então tá. Esse caso eu já atendi há muito tempo atrás, assim, é uma pessoa que hoje eu sei que está mais próspera, então eu gosto de contar porque teve um final feliz, né. Ele é uma pessoa já dos seus 40 e poucos, quase 50 anos, uma vida inteira de luta. Casa própria, mas aí vendia para trocar por uma casa, adquiria uma dívida de novo, carro sempre pagando as parcelas, né, dava o carro de entrada e fazia outras parcelas para comprar um novo, então assim, muita dívida de cartão de crédito, assim, completamente endividado, sabe. Não tipo, eu devia 1 milhão no banco, mas não conseguia mudar a vida, né, era sempre aquela coisa ali. Tinha esposa, tinha filhos e tal, e sempre aquela coisa. A primeira sessão de regressão dele que a gente viu, ele era um senhor de escravos. Então, assim, tinha uma casa muito bonita, muitos escravos, muita plantação, muita coisa, o que hoje a gente condena, mas na época era uma pessoa muito rica, né? Muito bem vista pela sociedade por ser rica. E ele devia muito, só que ninguém sabia. Então, os cobradores começaram a vir, e ele tinha esposa e uma filha na época. Então, os cobradores começavam a vir, batia na porta, ameaçava a família dele. Então, isso tudo começou a ser um transtorno para ele naquela época. Até que ele tirou a própria vida. Então, ele não aguentou a pressão das dívidas naquela época e tirou a própria vida. A esposa e a filha foram expulsas da casa, porque pegaram para pagar as dívidas. Imagina, mulher naquela época, né? Que se lasque. Então, tiraram elas da casa, elas foram foram morar numa casinha muito humilde. E ele não. Porque quando a gente morre, a gente ou vai pro plano espiritual, né? Ou a gente pode ficar preso aqui na terra também, ou ir pro umbral, enfim. Ele ficou preso aqui, vendo aquela situação toda, viu que elas foram pra uma casa muito humilde, que a mulher começou a lavar roupa, assim, pra ganhar dinheiro, assim, e as duas sempre naquela situação. E ele ficou meio louco, assim. Ele se transtornou com aquilo tudo e ele se vinculou a espíritos não tão legais assim. O que a gente chama de gangue espiritual, que são espíritos com uma vibração mais baixa que se associam para fazer maldades, né, na Terra. Então ele começou a atormentar os novos moradores da casa, para que nada desse certo ali para aquelas pessoas. Até que foi, eu não lembro exatamente os detalhes, mas que a casa pegou fogo e acabou.
E ele continuou naquele transtorno, daí ele tinha se associado a essa gangue, então ele devia pra eles, né? E ficou provavelmente séculos. A gente não sabe exatamente quanto tempo, mas eu acredito que tenha sido pelo menos ali uns 100 anos nessa coisa. Até que um dia, já cansado de viver essa vida de triste, assim, né? Veio uma pessoa resgatar ele pra levar ele pro plano espiritual, que era a esposa dele. Então, tantos anos tinham passado que ela já tinha morrido, ela já tinha ido pro plano espiritual, tava bem, e veio resgatar ele. Então, ali foi bem linda, né? O reencontro e tal. Eles foram pro plano espiritual juntos, ele se curou e foi a última vida dele. Veio pra esta vida. Nessa vida, a família dele não era uma família pobre. Não era uma família riquíssima, mas não era uma família pobre. O pai e a mãe eram separados, mas viviam super bem. E ele sempre nesse padrão. Então, a gente entendeu ali que ele precisava pagar dívidas. Ele estava ligado com aquilo lá. Ele tirou a própria vida dele no peso de que eu morri devendo. Então, esse morri devendo, hoje eu tenho que pagar dívida. A minha vida inteira eu vou ter que pagar dívida, porque eu fiquei devendo lá. E daí, assim, claro, isso já faz anos, né? Como eu digo, a mudança ela não é rápida, ele devia bastante dinheiro, então ele não ganhou na Mega Sena. Mas ele foi se organizando de quitou carro, quitou casa. Quando trocou de carro, tinha um dinheiro guardado já para não precisar ficar com a dívida. Trocou de casa, né? Conseguiu quitar as dívidas do cartão de crédito. E hoje ele vive super bem. É uma pessoa que eu ainda acompanho, assim. Então, hoje ele vive muito bem. Ele é super rico? Não, mas por mentalidade, porque ele poderia. Mas ele se conformou de tipo assim, eu não devo mais nada, tá muito boa a minha vida assim. Então, ele saiu de um padrão de muitas dívidas pra hoje eu não devo nada. Então, ele se conformou com isso, pra ele tá ok. E tudo bem, ele tem o livre-arbítrio dele, a gente respeita, né? Mas é um caso muito comum de regressão, da gente morrer com essas dívidas e acreditar, e daí é uma coisa mental, mais inconsciente, de que eu preciso hoje pagar essas dívidas. Nossa senhora. Que. Assim, é inacreditável o quanto de coisas existem na nossa vida que a gente não tem nem ideia do acontecimento Muita. e só vai ter ideia só quando a gente for pra uma terapia holística, né? Uhum. Uma regressão pra se entender.